Semifinais do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, choque rei. O Palmeiras que fez um bom jogo contra o Capivariano. É óbvio que um time muito abaixo do que se espera, né? Inclusive reclamações de alguns torcedores do Palmeiras, porque o Palmeiras não jogou para amassar, sendo que o Palmeiras fez 4 gols no Capivariano. É um time fraco e deu a lógica, né? Tirando o Santos, que foi eliminado, deu a lógica, se classificou os 3 grandes. Geralmente o Campeonato Paulista foi feito para se classificar os 4 grandes de São Paulo, mas o Santos fez a proeza de ser eliminado, então ficou Palmeiras e São Paulo e Novo Horizontino e Corinthians. Do lado do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vem numa crescente, tirando algumas dúvidas, né, de torcedores sobre o que o Abel vai fazer, vai ter que vir com a cavalaria, toda aquela história novamente sobre a cavalaria, sobre o que o Abel vai colocar, se o John Arias vai ser titular, se o Maurício vai continuar jogando. Na minha opinião, o Maurício tá mal, precisa sentar no banco um pouquinho, mas o John Arias também acabou de chegar e isso eu duvido muito que o Abel vai fazer, colocar um jogador que já vem de algum tempo com um trabalho com o Abel, inclusive um pedido do Abel, o Maurício, e chegar e tirar e colocar o John Arias simplesmente por um jogo, né? Por 20 minutos que o John Arias jogou. Então eu acho que o Abel não faz esse tipo de coisa, não vai fazer. Eu acho que o Abel vai manter a coerência dele, que é colocar aqueles jogadores que já vinham jogando nada de diferente. Pelo que eu vi, a entrevista do Buozzi, né, o vice-presidente do Palmeiras, ele falando sobre o gramado. Peguei aqui a matéria do GE pra gente dar uma olhada. Vice do Palmeiras não garante Allianz impossível final e ver Paulinho perto do retorno. A respeito do Paulinho, acho que já passou da hora, né, do Paulinho voltar a jogar. Eu sei que o trabalho que o Palmeiras está fazendo é minucioso para que ele não tenha mais nenhum tipo de problema como ele teve depois de ter jogado aquele Super Mundial. Parece que forçou muito e por isso que o Paulinho vem de uma longa recuperação, até porque não tinha sido feita uma boa, como que eu vou dizer, né? Eles não fizeram, não foi uma cirurgia bem sucedida, aquela primeira que ele fez no Atlético Mineiro, e ele veio com dores para o Palmeiras, foi contratado dessa forma, o Palmeiras sabendo sobre esse problema que ele tinha, e o Palmeiras precisou dele naquele Super Mundial. Ele foi importante naquele jogo contra o Botafogo fazendo o gol, mas depois o Palmeiras resolveu por bem ter que fazer outra cirurgia para poder ter o Paulinho pelo menos o resto dessa temporada. Pelo que eu entendi, o Paulinho está próximo do retorno. Acho que mais ansioso que quem o contratou são os torcedores que não vê a hora dele jogar junto com esse time, né? Com Marlon Freitas, com John Arias e aí Andreas Pereira, enfim, o que o Abel vai fazer dentro desse time. Aí lá, o Estádio do Verdão passa por troca de gramado desde o fim de 2025 e está prestes a ser liberado, enquanto o atacante vive a expectativa da volta para atuar pela primeira vez desde junho. Foi desde aquele jogo que o Paulinho é, fez o gol e depois ficou afastado, né? Depois do Super Mundial. Aí o Paulo Buozzi, vice-presidente do Palmeiras, não confirmou o retorno da equipe ao Allianz Parque, caso avance a final do Campeonato Paulista. Aqui já está bem claro, o Palmeiras joga a semifinal na Arena Barueri. Menos mal que o Palmeiras tem a Arena Barueri, que também é gramado sintético, um bom gramado sintético, que é concessão da Leila Pereira. Enfim, o Palmeiras vai ter que conviver com esses. Vai ter que conviver com essa forma de jogar, né? Porque o Palmeiras também tem os problemas com os shows, enfim. Isso é contrato, não tem como mudar, infelizmente. Aí vamos voltar, ó. Representante Alviverde no Conselho Técnico que definiu nesta segunda-feira a data das semifinais. O dirigente explicou como está a troca do gramado da arena. Aí abre aspas para ele, pro Boas, e temos feito um trabalho exaustivo para termos um gramado
tal, que o Palmeiras busca. Ele ainda não estará pronto neste jogo, não sabemos a sequência. Aqui é um pouco do que todo mundo já sabe, que o Palmeiras fez uma troca de um gramado por um gramado bem melhor. Mas aqui no meu entender, o que pega é os shows, cara. O Palmeiras vai ser muito difícil conciliar jogo entre finais, semifinais ou jogos importantes que o Palmeiras precisa fazer dentro de casa com é, como que eu vou dizer, com conciliar com a agenda de shows, vai ser muito difícil. Isso aí vai ser meio impossível, né? Temos o compromisso para que o trabalho seja o melhor possível e entregue no menor tempo possível. Esta informação não consigo dar, que é quando o Palmeiras volta a jogar lá. O jogo da Semi será em Barueri. Já chamamos a torcida para ter um grande público e tenho certeza que teremos, declarou o Boazzi. Problema de Barueri, para quem mora em São Paulo sabe que é a locomoção. É muito ruim, inclusive jogos em horários que você marca para 8h30 da noite, domingo. Cara, é meio inviável, né? Para você ir para Barueri, mas mesmo assim o torcedor ainda faz um esforço de ir e tentar conseguir lotar. Aí tá aqui, ó. O Palmeiras iniciou o processo da troca de gramado e permanecerá sintético no fim de 2025. A expectativa de que o campo esteja pronto e toda aquela baboseira que a gente já sabe. O Palmeiras não trata a final na semifinal. Estamos fazendo o melhor trabalho para ficar pronto o mais rápido possível. Vamos falar a final quando estiver na final. Vamos falar da final se o Palmeiras realmente estiver na final. Agora é semifinal, temos um jogo difícil pela frente, não falamos da final sem estar dentro dela. Aí ele volta aqui a falar da evolução do Paulinho. O vice-presidente do Verdão ainda tratou a recuperação de Paulinho fora de combate desde junho, quando passou por nova cirurgia na perna direita. O atacante tem evoluído bem, segundo o dirigente. Cara, aqui, na minha opinião, eu volto a repetir, o Paulinho é uma expectativa de todo palmeirense, ver ele jogar, voltar bem, eu acho que é o mais importante para você contar com o cara por um bom período. Mas eu acho que é muito difícil, até porque esse ano vai ter a Copa, né? Então, o próprio Paulinho pode iniciar um começo de temporada e depois ter um descanso nesse período de Copa, para também depois dar sequência até o final do campeonato. Eu acredito que é isso, e é esse trabalho que está sendo feito dentro do Palmeiras. Agora, enquanto a semifinal, claro que o São Paulo vai vir mordido para tentar a classificação para a final, porque eles estão passando por uma série de problemas de bastidores. E do outro lado tem o Palmeiras, que todo mundo, né, enfim, quer ganhar. Hoje os alvos dos times são Palmeiras e Flamengo, não tem jeito, isso aí porque por conta do que o Palmeiras e o Flamengo vêm ganhando. Mas, cara, eu acho que o Palmeiras se prova muito se ganhar, jogando bem, e tem condições sim de ir para a final, inclusive ser campeão. Eu acho que o trabalho do Abel tá só no início, apesar do tempo que o Abel tem aqui, mas vamos colocar aqui por algumas trocas de peça que o Palmeiras teve. Vamos colocar aqui que o Abel, ele não é que ele vai ter. É assim, ainda tá experimentando alguns jogadores, o próprio Arias chegando agora, mas já jogando. É uma peça importante para uma possível troca durante o jogo. Então acho que tudo isso facilita um pouco para o Palmeiras se mostrar e se provar favorito. Eu acho que o Palmeiras sai vencedor como palmeirense, mas futebol é dentro das quatro linhas e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Inclusive, o Santos foi eliminado com um golzinho no final lá, né? Mas agora vira a chave, o Palmeiras está focado para levar. E eu acredito que hoje, com o Marlon Freitas dentro de campo, com alguns jogadores que têm vontade, que tem aquele espírito, que tem aquela raça, os caras não vão fazer corpo mole, não vão vamos jogar por jogar. E eu acho que é uma base já para esses jogadores que estão chegando levantar um título, beleza? Curte, compartilha, comenta, avante palestra.